Durante meu estágio no hospital, minhas escalas eram sempre noturnas. Só podíamos usar os banheiros próximos ao necrotério, pois os outros fechavam à noite para reduzir custos e o uso das áreas. Na minha primeira vez lá, precisava usar o banheiro. Então entrei em uma das cabines, levando minha bolsa com os itens necessários que pendurei na porta. De repente, percebi que alguém ocupou a cabine ao lado. A princípio, achei que fosse outra colega ou alguém que precisasse usar esse banheiro específico por estar os outros em limpeza. No entanto, essa pessoa começou a chorar baixinho e o choro foi crescendo, parecendo estar em um momento realmente triste. Bati levemente na parede que nos separava para perguntar se estava tudo bem, mas não recebi resposta. Apenas notei que o choro diminuiu um pouco. Deixei a cabine com um pedaço de papel higiênico enrolado nas mãos, oferecendo algumas palavras de conforto, mesmo sem saber o que a mulher ao lado estava enfrentando. Me inclinei para fora do banheiro. A pele da mulher era tão fina que parecia grudada nos ossos. Provavelmente era uma paciente mais velha. Um detalhe se destacava. Ela tinha uma marca de nascença marrom entre os dedos do pé esquerdo. Ela pegou o papel que estendi, sem que nossas mãos se tocassem. Quando o choro dela parou, me levantei para lavar as mãos e tentei conversar. Sabemos que o chão está sempre limpo, mas não é bom andar descalço, senhora. O frio pode causar cãibras. Vou ver se encontro alguém da limpeza que possa trazer um par de pantufas, mesmo que sejam simples, para você não voltar assim para o quarto. Disse saindo do banheiro. Desci as escadas de volta à minha área e, por sorte, encontrei uma funcionária da limpeza. Expliquei a situação e pedi se ela poderia ajudar com o favor solicitado. Continuei trabalhando até o amanhecer. Antes de deixar o hospital, passei novamente pelo mesmo banheiro e, ao sair, notei que estavam transportando corpos cobertos por lençóis pelo corredor, provavelmente não reclamados devido a questões de higiene e espaço no hospital. O que me surpreendeu foi quando fixei meu olhar em uma maca metálica que carregava um corpo coberto da cabeça aos tornozelos. Os pés estavam expostos e, quando os vi, reconheci imediatamente. Eram os mesmos pés que tinha visto no banheiro durante a noite, os da mulher descalça que chorava. Nos dias que se seguiram, encontrei novamente a funcionária da limpeza e parei para perguntar sobre aquela noite em que pediu favor. Ela contou que levou pantufas numa sacola para a senhora do banheiro, mas ao entrar não encontrou ninguém. Viu apenas pegadas molhadas no chão que brilhavam sob a luz branca. Seguiu as pegadas até a porta do necrotério e, ao sentir um medo avassalador, saiu correndo de lá. Hoje quero contar para vocês um episódio assustador que aconteceu em agosto do ano passado. Sou do Equador, especificamente da província de Guayas, e tenho 20 anos agora. Passei quase toda a minha infância no campo, crescendo entre plantações e criações de animais, que eram nossa forma de subsistência. Isso durou até eu fazer 19 anos, quando precisei me mudar para Guayaquil por causa da faculdade. Tudo estava indo bem, dia após dia, até chegar às férias. Decidi voltar para a vila e passar alguns dias com meus avós. Eles me acolheram com o mesmo afeto de sempre, como se eu ainda fosse um garoto. Me senti ótimo. Durante o dia, eu ajudava meus avós com o trabalho no campo e à noite ficávamos conversando sobre nossa vida, a família e essas coisas, até que ficava tarde e íamos dormir. Os dias eram calmos até que, em um sábado à tarde, eu ajudava meu avô e meus tios a pastorear o gado. Eram 3 da tarde, a hora de levar o gado de volta aos currais. Após isso, lavei os cavalos e os levei para pastar. Com o trabalho concluído, voltei para casa, tomei um banho e me juntei à família para jantar. Estava tão exausto que adormeci logo após comer. Por volta das 10 da noite, ouvi batidas na porta do meu quarto.
Era meu avô, chamando. Filho, acorda, por favor. Eu perguntei o que tinha acontecido. Você trancou a porta do pasto direito? Os cavalos escaparam. Vem me ajudar a recolhê-los antes que estraguem a plantação. Rapidamente me arrumei, calcei minhas botas, peguei a lanterna e saímos para procurar os cavalos. Depois de algum tempo, achamos 2 que estavam perto de casa e, com sorte, meus tios conseguiram laçá-los e trazê-los de volta. Enquanto isso, não conseguia parar de me culpar por ter esquecido de fechar a porta corretamente. Ainda faltava encontrar uma égua e, decidido a corrigir meu erro, parti para procurá-la sozinho. Após algum tempo, a encontrei no milharal do meu avô. Com cuidado me aproximei, preparei meu laço e, bem na hora que ia laçar a égua, ela percebeu minha presença e disparou. Desesperado, corri atrás dela. A perseguição continuou até que ela saiu dos limites da fazenda e entrou na floresta longe de qualquer luz artificial. Persisti em segui-la até que o cansaço me venceu. Parei, exausto, ouvindo o som dos cascos dela se afastando até que o som desapareceu completamente. Após recuperar um pouco do fôlego e ainda envergonhado, resolvi voltar para casa. Planejei procurá-la de novo ao amanhecer, com a luz do dia. Contudo, parei de repente ao perceber que estava completamente perdido. Ao meu redor só havia arbustos, árvores e a escuridão profunda da noite. Em algum momento, sem perceber, tinha perdido completamente a direção de volta para casa. Está bem, só preciso me lembrar do caminho que fiz, falei para mim mesmo, tentando acalmar meu coração acelerado. Continuei avançando pela escuridão, sentindo o peso da atmosfera e a visibilidade reduzida, o que me fez suspeitar que alguém ou algo estava me observando. Segui em frente, guiado apenas pela fraca luz da minha lanterna, que mal iluminava alguns metros adiante. Graças a essa luz, consegui avistar ao longe uma trilha estreita entre as árvores altas. Decidi seguir por ela, pensando que, na pior das situações, ela me levaria de volta ao vilarejo ou a alguma casa onde eu pudesse pedir ajuda. Ainda assim, o desconforto não me deixava, e conforme avançava pela trilha, um odor terrível começou a se fazer presente. Cheirava a morte, a algo em decomposição, e era tão forte que me causou náuseas e me fez cobrir o nariz, mas sem parar de caminhar. O trajeto parecia interminável, mas sabia que tinha que conduzir a algum lugar. Olhei o relógio e percebi que ainda era cedo. Continuava caminhando, sentindo o cansaço acumular-se, mas sem a sensação de estar progredindo. Era como se estivesse andando em círculos. Em algum momento a floresta mergulhou em um silêncio absoluto. Os grilos cessaram seu canto, o vento parou de soprar. Tudo parecia suspenso em um vácuo. O pânico tomou conta de mim, enquanto as árvores ao redor começaram a se agitar violentamente. Alguém está me observando, pensei aterrorizado, algo nas copas das árvores. Assim que esse pensamento me atingiu, o medo se apoderou completamente de mim, impelindo-me a correr desesperadamente, mesmo sem alcançar qualquer destino, até que tropecei em uma raiz e caí ruidosamente no chão. Levantei a lanterna em todas as direções, em puro desespero. Quando apontei para as árvores, avistei algo agachado em um galho. Era uma criatura esguia e alta, aproximadamente 2 metros, mesmo estando curvada. Não ousava imaginar sua estatura se estivesse em pé. Tinha uma forma humanoide e estava coberta por pelos de cor avermelhada ou marrom. Seus olhos emitiam um brilho vermelho ou laranja, como chamas ardendo em suas cavidades oculares. Fiquei totalmente paralisado pelo medo, incapaz de me mover, mas a presença ameaçadora daquela entidade me fez erguer do chão, gritando e chorando de terror. Era difícil acreditar no que estava vendo, sem ter ideia do que aquilo realmente era. Não parei de correr, sentindo como se a criatura estivesse constantemente atrás de mim. Em determinado momento, decidi sair da trilha das árvores altas, achando que seria mais seguro. Corri através de vegetação que me alcançava ao peito,
até que caí em um pântano, mas continuei me arrastando até alcançar solo firme. Na fuga, perdi minha lanterna, mas consegui chegar ao pé de um barranco de cerca de 4 metros. Já não sabia se a criatura ainda me seguia, mas não estava disposto a esperar para descobrir. Escalando até o topo, senti um imenso alívio ao encontrar um canal usado pelos agricultores locais. Continuei seguindo o canal, esperando alcançar o povoado o mais rápido possível, até que finalmente avistei luzes de lanternas ao longe. Gritei pedindo ajuda, até que o guarda responsável pela bomba d'água do canal me encontrou, todo coberto de lama, chorando e completamente exausto. "Vem rápido, entra!" ele me disse. Me levou até a guarita onde os guardas costumam ficar durante a noite. Lá dentro, ele me ofereceu água. Depois de alguns minutos, já um pouco mais calmo, relatei tudo o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento me observando e então respondeu: "Eu também vi essa coisa. Foi ontem à noite, quase ao anoitecer. Vi ela se movendo entre as árvores." Ele descreveu a criatura exatamente como eu a tinha visto. Entre lágrimas, implorei para que me deixasse passar a noite ali com ele, pois estava perdido e não queria de maneira alguma voltar para casa ou cruzar novamente a floresta. Ele concordou em me deixar ficar. Achei que a situação já estivesse resolvida, mas cerca das 4 da manhã, ouvi aquela criatura perto de nós novamente. As árvores balançavam violentamente e, ao longe, um grito horrendo ecoou, fazendo-me tremer. Era um som agoniante, como o de um animal ferido, uma mistura de uivo com uma voz humana. O medo tomou conta de mim ao pensar que meu tio e avô poderiam ter entrado na floresta à minha procura e que aquela coisa poderia tê-los encontrado. Sem poder fazer nada, apenas aguardei pelo amanhecer, sentindo um leve alívio. Quando finalmente clareou, preparei-me para partir, acompanhado do guarda que havia encerrado seu turno. Às 6 da manhã, seguimos pelo caminho do canal de irrigação até chegar ao povoado. Corri para a fazenda do meu avô e, ao vê-los todos bem, não contive as lágrimas. Abracei-os aliviado. Meu avô me repreendeu por ter me afastado daquela forma e me contou que aquela criatura rondava as florestas desde que ele era menino. Ele mesmo já a tinha visto algumas vezes, mas nem ele nem ninguém no povoado sabia exatamente o que ela era. Na década de 80, eu estava com 20 anos e acabei de receber uma fazenda de herança do meu avô. Foi uma surpresa enorme, já que eu nem sabia da existência dele e muito menos que ele me considerava tanto a ponto de me deixar um bem. Meus pais nunca mencionaram seu nome. Imagino que eles quisessem me manter afastado dele ou algo do tipo. São mistérios que às vezes são difíceis de entender. Quando descobri que era o novo dono da fazenda, não tinha como perguntar nada aos meus pais, pois eles já tinham falecido. Eu não estava vivendo um bom período na minha vida naquela época, então encarei a herança como uma bênção. Decidi me mudar para lá sem pensar muito, sem ter noção de como administrar uma fazenda, mas achava que não seria tão complicado. Era só uma fazenda, afinal. Não havia muitos animais para cuidar. Descobri que meu avô, nos seus últimos anos, vendeu a maioria para cobrir as despesas médicas e o custo de um cuidador. Quando cheguei, só encontrei 2 vacas, um burro, um cavalo e 4 porcos. Lembro da primeira noite como se fosse hoje. Acredito que foi o primeiro sinal de que eu deveria deixar aquele lugar o quanto antes e não olhar para trás. Enquanto explorava alguns dos quartos, descobri objetos curiosos que foram do meu avô, como amuletos, espadas e principalmente livros sobre bruxaria e pactos sobrenaturais. Eram livros que não pareciam comuns, pareciam antigos e de certa forma autênticos. Apesar de não acreditar nessas coisas, senti um desconforto vindo deles.
Pensei em descartá-los, mas incerto das consequências, decidi adiar essa decisão e guardei todos esses itens estranhos em um quarto, até decidir o que fazer com eles. Nunca tive dificuldade para dormir em ambientes novos e aquela noite não foi uma exceção. Estava em sono profundo quando um barulho me despertou. Os sons da fazenda são muito diferentes dos da cidade. Na cidade há sempre barulho de carros e sirenes, mas no campo o silêncio pode ser incrivelmente profundo. Isso faz com que qualquer ruído se torne muito mais perceptível e até alarmante. Fui acordado por um estrondo alto. Inicialmente não conseguia entender o que era, pois era um som desconhecido para mim. Contudo, era evidente que o ruído vinha da minha fazenda. Caso contrário, não o teria ouvido. Afiando meus ouvidos, percebi que era o som de uma corrente sendo sacudida violentamente e batendo contra algo metálico. Me levantei e fui até a janela. Foi então que o vi pela primeira vez, embora não muito claramente, pois estava distante no celeiro. De onde eu estava, podia-se ver uma silhueta, uma figura que, apesar da distância, parecia ser grande. Estava de costas para mim, e tudo o que podia ver era que usava uma túnica que cobria seu corpo da cabeça aos pés. Ele agitava com força as portas do celeiro que estavam trancadas. Eu tinha colocado uma corrente grossa para proteger várias das minhas coisas armazenadas lá. Ele parecia furioso enquanto tentava forçar as portas e não mostrava nenhum cuidado em ser silencioso, o que me levou a pensar que talvez não soubesse que a casa estava ocupada novamente. Tentando agir como se nada daquilo me assustasse e ao mesmo tempo querendo proteger minha fazenda, gritei para que parasse, dizendo que já tinha chamado a polícia. Era mentira, mas eu precisava que acreditasse. Alertei que seria melhor ir embora. O que me deixou apreensivo foi que a figura parou de balançar as portas do celeiro e ficou imóvel. Parecia ainda segurar as portas, mas continuava de costas para mim. Era como se estivesse decidindo se deveria insistir em abrir ou ir embora. Por fim, começou a correr. Não consegui ver seu rosto. Apenas o vi desaparecer na escuridão. Depois disso, não consegui mais dormir naquela noite. Até aquele momento, eu não tinha parado para pensar que alguém poderia invadir minha propriedade tão facilmente. Era um espaço muito grande para que eu conseguisse cuidar sozinho. Sabia que precisava de ajuda, mas naquela hora não tinha condições de contratar alguém. Tentei me acalmar, pensando que agora que aquela pessoa sabia que havia alguém morando ali, provavelmente não voltaria. Talvez só estivesse usando o celeiro como abrigo e, ao descobrir que tinha dono, procuraria outro lugar. Na manhã seguinte, ao descer, notei algo estranho no local onde tinha visto aquela figura. Não havia marcas que parecessem pegadas humanas, mas sim rastros que lembravam cascos de algum animal. Aquilo me deixou intrigado, mas, pensando melhor, lembrei que logo que cheguei à fazenda, os porcos tinham escapado e andado por toda parte antes de eu conseguir colocá-los de volta no curral. Como a porta do curral ainda estava quebrada e eu não tinha arrumado, eles saíram novamente. Naquela manhã, precisei recolhê-los mais uma vez. Resolvi que aquelas marcas provavelmente eram dos porcos e que talvez eles tivessem apagado qualquer rastro do homem. Não quis perder tempo refletindo muito sobre isso. Naquele momento, meu foco não era tentar ligar os acontecimentos, mas sim aprender a lidar com a fazenda o mais rápido possível, porque queria muito que desse certo. A segunda e a terceira noite foram bem tranquilas. Eu já tinha consertado os currais e o homem de túnica não voltou a aparecer no celeiro. Isso me fez acreditar que minha teoria estava certa ou que minha cabeça simplesmente tinha deixado aquele episódio de lado. Havia tanto trabalho a ser feito que eu mal tinha tempo de pensar no que tinha acontecido na primeira noite. Até aquele momento eu ainda não estava totalmente adaptado à vida na fazenda, mas já começava a sentir que ela podia ser agradável e até um pouco reconfortante. Em poucos dias, eu passei a acreditar que havia um futuro promissor ali,
Inclusive, já estava planejando comprar uma cabra para tirar leite, algo que meu pai havia me ensinado anos atrás. Naquela noite, estava fazendo minha última ronda pela fazenda. Eu tinha decidido patrulhar a cada meia hora até às 11 da noite, acreditando que isso faria com que aquele homem, ou qualquer outra pessoa que tentasse invadir, pensasse que havia um vigia presente. Desde que comecei com essas rondas, não tinha mais visto aquele homem, o que me levou a acreditar que meu plano estava funcionando. Naquele momento estava quase nos limites da fazenda. Essas rondas sempre eram bem calmas. O silêncio e a serenidade do lugar me faziam acreditar que tudo estava em ordem. No entanto, em certo momento, toda essa tranquilidade foi rompida. O silêncio, antes reconfortante, começou a me deixar inquieto. Não sei explicar exatamente o motivo, mas uma sensação de medo tomou conta de mim. Era como se o ar tivesse ficado pesado, difícil de respirar, e eu sentisse que algo ou alguém me observava à distância. Olhei ao redor pensando que poderia haver alguém por perto, mas não vi ninguém. Meu coração começou a acelerar e decidi apertar o passo, acreditando que se conseguisse chegar a casa, aquela sensação desapareceria. Porém, isso não aconteceu. Quanto mais eu andava, mais forte era a impressão de que algo me seguia, se aproximando cada vez mais, mesmo que eu não conseguisse enxergar o que era. Sentia-me completamente vulnerável. Para meu alívio, consegui avistar a casa, o que trouxe uma pequena sensação de segurança. Mas a sensação inquietante de estar sendo observado ainda estava lá, firme e assustadora. Ouvi um guincho, parecido com o de um porco, mas o que quer que tenha feito aquele som não podia ser um porco comum. Deveria ser enorme para soar tão alto. Estou quase certo de que aquele som ecoou por todos os cantos da fazenda. Todos os animais começaram a fazer barulho, claramente perturbados. Toda a tranquilidade do lugar se desfez, sendo substituída por um alvoroço ensurdecedor, embora o guincho inicial não tenha se repetido pelo resto da noite. Depois de quase 1 hora, os animais se acalmaram e o silêncio voltou a reinar. Minha paz, por outro lado, não retornou. Eu não conseguia parar de pensar naquele primeiro som, imaginando o quão grande deveria ser aquele animal, aquele porco, pois tinha certeza de que o guincho era de um. Não era exatamente igual ao de um porco comum, mas também não conseguia pensar em outra coisa que pudesse ser. Meus porcos não eram grandes o suficiente para emitir aquele som e, além disso, já tinham guinchado antes sem causar uma reação tão intensa nos outros animais. Na manhã seguinte, encontrei pegadas na terra. Eu tinha certeza de que meus animais haviam ficado devidamente trancados, então não poderiam ser deles. Decidi seguir as marcas, que levavam até o limite da propriedade e desapareciam em uma área coberta por grama. Tentei me convencer de que era apenas algum animal selvagem, talvez um porco que tivesse escapado de uma fazenda vizinha. No entanto, as fazendas mais próximas ficavam bem distantes. O que mais poderia pensar? Naquela mesma noite, enquanto me preparava para o jantar, tive outra experiência estranha. O dia tinha sido cansativo e tudo o que eu queria era me deitar no sofá e ler meu livro favorito até o sono chegar. Enquanto lavava um prato, percebi algo passando rapidamente pelo canto do meu olho. Quando virei para ter certeza do que tinha visto, já não havia mais nada. Mas no breve momento que consegui notar, parecia algo enorme, com o rosto completamente deformado. Olhei pela janela, mas tudo estava aparentemente calmo. Respirei fundo e tentei me tranquilizar, dizendo a mim mesmo que estava seguro. Mesmo assim, fechei todas as janelas e portas com cuidado, por precaução, caso aquilo fosse o mesmo homem que apareceu na primeira noite. Lembro que tentei focar no meu livro, mas não consegui. Minha mente estava presa ao que tinha visto e ao guincho que ainda ecoava na minha memória, além do quanto os animais tinham ficado agitados. Apesar disso, me esforcei para manter a calma e não entrar em pânico. Disse a mim mesmo que se algo mais acontecesse, seria o último aviso.
Se qualquer coisa voltasse a ocorrer, eu chamaria a polícia para investigar, porque tinha quase certeza de que tudo estava ligado ao homem daquela primeira noite. Como não conseguia me concentrar no livro, decidi ir para a cama mais cedo. Sabia que o dia seguinte seria tão puxado quanto os anteriores. Já estava quase pegando no sono quando ouvi batidas na porta. Não pareciam tentativas de abrir, mas pancadas fortes, como se alguém estivesse tentando arrombá-la com a mesma fúria e força que havia tentado abrir a porta do celeiro naquela noite inicial. Da minha cama não conseguia ver a porta sem me aproximar e eu não sabia o que fazer. Embora confiasse no ferrolho reforçado que havia instalado após o primeiro incidente, algo me dizia que dessa vez eu não estava realmente seguro. Decidi que não ficaria só na ameaça. Peguei o telefone e disquei para a polícia. Minhas mãos tremiam enquanto eu fazia isso. As batidas ficavam cada vez mais intensas, mas assim que atenderam a ligação e comecei a explicar que alguém estava tentando invadir minha casa, o barulho cessou subitamente. O silêncio tomou conta do lugar. Os animais estavam calmos e a porta já não se mexia, como se nada tivesse acontecido. Era como se aquilo tivesse me ouvido e ido embora. Mas não ouvi passos, nem sinais de alguém fugindo. Isso me fez pensar que talvez ainda estivesse do outro lado da porta, o que só aumentou o meu pavor. Os policiais chegaram cerca de 20 minutos depois e eu não havia me movido 1 centímetro de onde estava. Estava com medo de que qualquer barulho que eu fizesse chamasse a atenção de quem tentava forçar a porta, temendo que o ferrolho pudesse ceder. Quando ouvi as batidas deles na porta, abri imediatamente. Para minha surpresa, não havia ninguém do lado de fora, mesmo que eu não tivesse escutado qualquer som que indicasse uma fuga. Expliquei o que tinha acontecido e os policiais foram muito compreensivos. Eles fizeram uma varredura nos arredores da casa e me garantiram que não havia ninguém na propriedade. Tentaram me tranquilizar, dizendo que patrulhariam a área caso o invasor resolvesse voltar. Apesar de não acreditar que se tratasse apenas de um ladrão comum, preferi não questionar a suposição deles. Essa crença era suficiente para que eles vigiassem minha propriedade com mais atenção, e isso já bastava para mim. O resto daquela noite transcorreu em completo silêncio, mas o horror me aguardava na manhã seguinte. Encontrei 4 dos meus porcos mortos. Não quero entrar em detalhes gráficos, mas posso dizer que estavam sem pele, com as extremidades separadas, e faltavam partes de seus corpos, como patas, orelhas ou focinhos. O mais inquietante era que parecia haver uma lógica macabra, como se alguém tivesse escolhido as melhores partes de cada animal, como numa espécie de seleção. O chão estava completamente ensanguentado. Passei quase o dia inteiro limpando a bagunça e tentando decidir o que fazer com o que havia sobrado dos meus porcos. Até hoje, não consigo compreender completamente o que aconteceu naquela última noite. Vou descrever exatamente o que lembro, mas confesso que muitas vezes até eu me recuso a acreditar que aquilo foi real. Se o que vi de fato existe, só consigo imaginar que criaturas terríveis devem caminhar entre nós. Tenho certeza de que aquilo era um enviado do próprio demônio. Naquela tarde, após limpar o curral do único porco que ainda me restava, terminei o restante das tarefas o mais rápido que pude. Não queria perder tempo com mais nada, só pensava em descansar. Assim que deitei a cabeça no travesseiro, adormeci quase instantaneamente. No meio da madrugada, fui despertado pelos gritos dos animais, que estavam extremamente inquietos. Minha mente foi direto para os porcos mortos no dia anterior, e temi que algo semelhante estivesse acontecendo com as ovelhas ou outros bichos. Já estava cansado de tudo aquilo, e resolvi sair para encarar de uma vez por todas quem ou o que estivesse matando meus animais e me perturbando. Revisei cada curral e percebi que todos os animais estavam vivos, embora visivelmente assustados. Sabia que seria difícil acalmá-los. Armado apenas com uma lanterna,
comecei a caminhar pela propriedade à procura do culpado. Tinha certeza de que era alguém causando aquilo. Mas não importa o quanto eu procurasse, não encontrei ninguém. Depois de algum tempo, os animais começaram a se acalmar e, sem nenhuma pista, decidi voltar para a casa. No caminho de volta, ouvi algo. Não era uma respiração pesada, tampouco um guincho como o de um porco. Dessa vez, eram passos apressados, como se alguém estivesse correndo em minha direção. Meu corpo implorava para que eu fugisse, mas outra parte de mim queria enfrentar aquilo. Eu não podia deixar que minha nova vida fosse arruinada por um intruso qualquer que só queria me causar sofrimento. Com essa determinação, me virei, decidido a encarar o que viesse. E então o vi. Era o homem com a gabardina. Ele era gigantesco. Devia ter pelo menos 2 metros de altura. O que mais me assustou, porém, foi sua cabeça. Apesar do corpo ser humano, a cabeça era de um porco, mas não de um porco comum. As orelhas e o focinho pareciam ter sido recentemente anexados ao corpo, como se estivessem costurados de forma grosseira e horrenda. Seu rosto estava em total decomposição, como o de um porco velho coberto de verrugas. Seus olhos eram completamente brancos e ficavam muito próximos um do outro. Ele tinha cabelo que parecia humano, mas tão embaraçado e retorcido que lembrava dreadlocks. Quando percebi o que estava diante de mim, virei e corri o mais rápido que consegui. Podia ouvir seus passos atrás de mim, cada vez mais próximos. Consegui entrar em casa e bati a porta com força, trancando-a imediatamente. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, ouvi aquela coisa começar a bater na porta, exatamente como na noite anterior. Achei que tudo se repetiria. E então, ele falou. Sua voz era rouca e ameaçadora, exigindo que eu abrisse a porta. Não sei por quanto tempo ele ficou ali, gritando e me amaldiçoando. Eu me forcei a manter a calma até o amanhecer. Sabia que não podia permanecer naquela fazenda nem por mais um segundo. Quando tudo finalmente ficou silencioso lá fora, juntei minhas coisas e parti sem olhar para trás. Alguns dias depois, vendi o que restava dos animais. Com mais tempo, consegui também vender a fazenda. Não sei se os novos proprietários enfrentaram algum problema, mas sei que, até hoje, continuam morando lá. Há alguns anos, minha família e eu nos mudamos para uma nova casa que incluía meu marido e nossas 2 filhas. Naquele momento, nossa filha mais nova tinha apenas 5 anos, enquanto a mais velha estava com 13. Mudamos para essa casa que agora felizmente não é mais nossa, um local de 2 andares localizado exatamente em frente a uma escola primária pública. De início me agradou a ideia, pois conversei com meu marido que, assim que nossa filha menor completasse 6 anos, poderíamos matriculá-la lá, para estarmos mais perto e facilitar o processo de levá-la e buscá-la, considerando que ambos trabalhávamos, ele em seu escritório e eu em um restaurante como chefe, durante as horas em que minhas filhas estavam na escola. Recordo-me perfeitamente daquela primeira noite. O quarto principal, localizado no 2º andar com uma ampla janela voltada para a frente da casa, de onde se via o pátio da escola, era onde meu marido e eu dormíamos. E claro, nossa filha mais nova também, em uma caminha menor ao lado, pois ela ainda não queria dormir sozinha ou com a irmã. Naquela noite já tínhamos ido para a cama, mas por volta da meia-noite escutei minha filha menor se mexer. Abri os olhos e a vi de pé, olhando pela janela. Perguntei o que ela fazia acordada, já que precisava descansar para ir ao jardim de infância no dia seguinte. Sua resposta me trouxe mais perguntas do que soluções. Tem crianças brincando lá fora, mamãe, ela disse, apontando para o pátio da escola. Achei que talvez ela estivesse sonhando acordada, então me levantei para ver também e aproveitei para aconchegá-la de volta na cama. Mas ao me aproximar da janela, também ouvi risadas de crianças.
Quanto mais me aproximava da janela, maior era o arrepio que sentia. Olhei para o amplo pátio e para a rua, que estava totalmente deserta, mas continuava a ouvir risadas. Minha filha ainda apontava para o pátio, dizendo que as crianças estavam pulando corda. O frio na espinha foi tão intenso que senti a necessidade de acordar meu marido, apesar de ele estar exausto. No entanto, quando ele acordou, as risadas já haviam cessado. Mesmo assim, expliquei a situação a ele, mas até hoje creio que ele não me levou totalmente a sério. Peguei minha filha no colo, levei-a de volta para a cama e fiquei ao seu lado até que adormecesse. Na manhã seguinte, questionei minha filha mais velha se ela tinha escutado alguma risada durante a noite, mas ela disse que não, que dorme profundamente e que desde que foi para a cama às 10 da noite não acordou até o amanhecer. O dia transcorreu normalmente, mas à noite não conseguia parar de olhar pela janela. A escola parecia sinistra naquelas horas de escuridão, com o pátio mal iluminado e vazio, um contraste drástico com o dia, quando estava cheio de crianças e barulho. Chegou a hora de dormir. Meu marido foi o primeiro a pegar no sono, como sempre acontece, e minha filha mais nova também adormeceu rapidamente, exausta depois de um dia cheio de brincadeiras. Demorei mais para conseguir dormir, ainda incomodada com o que havia acontecido na noite anterior. Eventualmente, o cansaço tomou conta e eu adormeci. Não tenho certeza da hora exata, mas já era bem tarde, quando fui acordada pela risada da minha filha menor. Ao abrir os olhos, vi que ela estava de novo junto à janela, rindo enquanto olhava para fora. Levantei-me imediatamente e fui até ela, e juro que vi uma sombra pequena correndo pelo pátio da escola antes de sumir na escuridão. Perguntei à minha filha o que ela estava vendo, e ela me disse que um menino estava acenando e fazendo caretas engraçadas para ela. Essa lembrança ainda me causa o mesmo medo que senti ao ouvir sua resposta naquela noite. Peguei minha filha no colo e a levei de volta para a cama, dizendo-lhe para parar de olhar pela janela, pois já era muito tarde. Ela resistiu, querendo ficar mais um pouco ali, mas insisti até que finalmente adormecesse. Fiquei acordada a noite toda, eram 4 da manhã e eu ainda estava de olhos abertos. Sentia um medo intenso e então ouvi novamente. Eram risadas de crianças. Desta vez, apenas me enrolei toda na coberta da cabeça aos pés, sem coragem de me levantar. No dia seguinte, minha filha mais velha me contou que tinha ouvido risadas durante a noite também. Sua janela, porém, não dava para a frente, mas para o lado da casa. Então ela não conseguiu ver nada, mas escutou o mesmo que eu. Ela estava assustada e me perguntou quem eram aquelas crianças que andavam pela rua às 4 da manhã. Eu não soube o que responder, apenas disse que também não sabia. Os dias se seguiram e todas as noites era a mesma situação. Até que um dia conversei com uma vizinha que morava 3 casas distante da nossa. Ela me saudou e perguntou se nós éramos os recém-chegados àquela casa. Confirmei que sim e fiz as apresentações. Ela indagou como estávamos nos adaptando. Apesar de considerar a pergunta um tanto peculiar, respondi que estávamos nos acomodando bem. Ela expressou alívio, comentando que as pessoas geralmente não permaneciam por muito tempo naquela residência. Movida pela curiosidade, não resisti e perguntei o motivo. Ela então questionou se já tínhamos ouvido eles, claramente insinuando algo que eu já desconfiava, mas fiz de conta que não entendi e pedi que ela esclarecesse. Ela revelou que eram as crianças que brincavam à noite no pátio da escola. Fiquei sem palavras, olhando para ela, e ela me aconselhou a não me preocupar, pois os moradores locais já estavam habituados, embora minha casa fosse a única que ficava diretamente de frente para o pátio, enquanto as 2 casas ao lado estavam vazias. Senti a necessidade de ser honesta com a senhora, pois queria entender melhor quem eram ou por que isso acontecia naquele lugar. Ela então me relatou uma daquelas histórias que parecem lendas de infância, sobre um acontecimento terrível em certo local que agora está assombrado.
No entanto, a história dela era verídica, algo que eu mesma pude confirmar. Ela explicou que, anos atrás, pouco depois da escola ser inaugurada, ocorreu um vazamento de gás que resultou na explosão de uma sala no térreo, especificamente a sala de aula do primeiro ano do ensino fundamental. Todos os alunos e a professora perderam a vida. Contava-se que por isso eles vinham à noite para brincar, pois ainda permaneciam ali. Ela afirmou que essa era a história que circulava e que ela mesma acreditava, pois também ouvia as crianças brincando à noite. Deixou, porém, que eu tirasse minhas próprias conclusões. Claro que pesquisei na internet e descobri que realmente o incidente tinha ocorrido. Senti uma profunda tristeza por aqueles pequenos e pela professora, mas ainda me era difícil acreditar que eram eles que apareciam à noite, já que nunca acreditei em fantasmas, nem em temas semelhantes até passar por essa experiência. Pouco tempo depois, decidimos nos mudar. Minha filha mais nova não parava de acordar durante a noite para olhar pela janela e não era saudável que ela continuasse presenciando aquilo. Mudamo-nos mais por ela do que por qualquer outra razão. Nunca imaginei que passaríamos por algo assim, por algo tão inexplicável, mas aconteceu e eu realmente precisava compartilhar nossa experiência, que ainda nos perturba tanto quanto na época. Minha filha mais nova agora já tem 15 anos e não se lembra de nada do que aconteceu. É como se essa parte de sua vida, de sua memória, tivesse sido apagada.